Caião, você tava lendo aí mais cedo, né? Aquela história lá do cara que pagou o funcionário dele no finalzinho, o pessoal Mateus 20. murmurando. Mateus 20. Uhum. A história é muito legal. É, Aliás, né? Quem falou foi, né? vamos combinar, né? Não tem como não ser. É. Aí a pergunta é a seguinte, Caio, por que a natureza bondosa, que é a do cara, provoca tanta reação maligna nas pessoas? Porque ela nos reflete por antítese. Nos reflete Por antítese. Então, a bondade, a generosidade, a graça, a solidariedade, o perdão, incomodam muita gente. E duas bondades incomodam muito mais. É pata de elefante. É, incomoda. Sei. Porque você se vê de uma maneira totalmente negativizada pela bondade do outro. Então, o outro, sendo bom, generoso e misericordioso, pode me provocar, me ativar para o bem, se eu decidir chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram, se eu decidir ser simpático, empático, solidário com a criação e com meu próximo, meu irmão. E então eu sou ativado para o bem. Sei. Pela bondade, pela graça, pelo favor imerecido, pela observação disso. Me melhora, me provoca, me faz crescer, me ensina os valores e significados celestiais que não são compreendidos na Terra. Agora, por outro lado, se você não tem essa predisposição para se deixar ativar pelo que é bom e para o que é bom, a graça provoca o pior de você em você. Então, é como diz o Apocalipse, continue o santo a santificar-se, o imundo a contaminar-se. A graça santifica quem pende na direção da santificação, do que é bom, justo e verdadeiro. Por outro lado, ela provoca o pior nas pessoas, porque quando o indivíduo não é bom, ela, confessada ou não confessadamente, totalmente lucidamente, ou não, ou até inconscientemente, ainda que ela não tenha tido o discernimento e o conhecimento de si mesma, ela manifesta a maldade contida no seu coração. Ou a amargura, ou a incredulidade, ou a mesquinhez. Todas essas coisas ruins em nós, perversas, perversinhas, ou essas piedades que eu chamo de peidades, que são verdadeiros peidos devocionais, essas peidades invejosas, tudo isso é manifesto pela graça. Como Jesus é que explicou e aplicou isso mais do que ninguém. Por exemplo, com aquela horda de religiosos vindo atrás dele o tempo todo, chamando-o de herege. Como agora lá em Goiânia, eu ia atravessando a rua, achei tão bonitinho. Passou um carro com, sei lá, um ou dois garotos lá dentro. Aí um deles abriu a janela e gritou assim: "Você é um herege!" Rolou essa vibe? Depois que eu estava voltando para entrar no carro e vir para cá, alguém passou e gritou, eu achei uma maravilha. Você é um herege, aleluia, Deus te abençoe, meu filho. Mas, pois bem, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho é quem tem raiva do mais novo. Pelas mesmas razões. Ele mostrou o quanto o coração dele estava mal. Tá. Quando ele viu o pai ser bom para com o filho que voltara. Aí ele briga com o irmão, ele tem inveja do pecado do irmão. Ele teve inveja do pecado do irmão, de tanta mulher que o irmão comeu, de tanta noitada que o irmão viveu, até perder tudo. E ter que trabalhar para gente estranha, quase como um escravo, e comer babugem de porcos. E o cara não
teve misericórdia e não concluiu a história do irmão, nem com ele comendo porcos e se dando mal. Não. Ele queria que o irmão tivesse acabado para provar a tese dele de que gente como aquele cara tem que se acabar mesmo. Tem que ser destruída. Tem que haver uma condenação que o esmague ainda em vida. Aí o cara se arrepende, volta, o pai vai, o acolhe, o abraça, o beija, anel no dedo, sandália nos pés, contrata a banda da cidade, novilho cevado, churrascada, alegria. Ele entra, vê aquilo e diz, não, eu não entro aí de jeito nenhum. Não vou participar disso. Fica com raiva do pai e com raiva do irmão. Ele sai fora da família, ele diz, esse teu filho. Ele saiu fora da família do pai dele, da família de Deus, na parábola de Jesus, por causa do ódio dele. Era tanta inveja da dissolução do irmão, porque a maioria dos crentes, quando odeiam os pecadores, é porque tem inveja da liberdade do pecador viver como bem entende. É verdade. Tem raiva do cara. Ele não tem compaixão. Ele tem raiva. Porque ele recebeu uma informação supostamente vinda de Deus que o proíbe. Que toliu ele. De entrar na mesma gandaia. Então ele se mantém, ele se contém, ele se segura, ele se freia. Mas por outro lado ele inveja o outro. E vai se enchendo de ódio amargurado pelo outro e por todos os que parecidos com o outro se tornam. E manifesta esse seu ódio pelo indivíduo, mesmo se ele se arrependa e volte, ele gostaria que o cara sofresse uma quarentena de muito tempo. Especialmente se era um irmão morando em casa, na mesma família, aí, usando a linguagem deles ali, religiosos, se desvia da família, vai embora, entra na gandaia, se arrepende e volta, tem que ficar para sempre em quarentena, em disciplina. Sob suspeição o resto da vida. Receber festa, agrado, carinho, graça, luz de Deus, ser posto na dança da salvação. Não, o cara não aceita, para ele não há perdão. E o que você fez é imperdoável e indesculpável para sempre. O que foi isso? A graça de Deus manifestou o pior daquele indivíduo, que de outra sorte morreria ruim, não é? Porque ele era daquele jeito todo dia sem ninguém saber. Foi preciso que a graça de Deus se manifestasse acolhendo o irmão dele para a gente descobrir como aquele cara era mau e como ele estava com raiva do irmão que não se acabara e do pai que o acolheram. E tinha um ressentimento guardado com o pai, histórico e longo. Por isso ele acusa o pai, há quantos anos eu te sirvo? Olha a conversa dele. Se o cara está anotando todo dia ali. Sim. Ele nunca serviu por espontaneidade o pai, como eu aprendi naquele cartãozinho das edições paulinas em 1973, lá em Manaus. Posto debaixo de um vidro de uma mesa lá de casa. Pois aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Isso é lindo. O cara nunca entendeu isso e trabalhou ali, ó, com obrigações e repressões autoimpostas no coração. O indivíduo foi recalcando sentimentos, desejos, nunca dialogou com o pai. Aí vem com esse papo. Há tantos anos eu te sirvo. Tantos anos, sem transgredir, cumprindo todos os teus mandamentos, sem amor, só por dever interesseiro. E tu nunca me deste uma cabritinha para eu matar e fazer uma reunião com os meus amigos. Agora vê esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes e tu mandas matar para ele o novilho cevado. Aí o pai leva um susto e diz, meu filhinho, tu
tudo que é meu é teu. Você sempre está comigo, eu sempre estive contigo. E nós só não somos mais íntimos porque você não se abre. Porque você não fala, mas tudo é vosso e voz de Cristo e Cristo de Deus. Agora, não é porque você se reprimiu tanto que eu vou ter que me reprimir na manifestação do meu amor. Ou porventura são maus os teus olhos porque eu sou bom. Então, a graça de Deus é profundamente ofensiva a todo aquele que não pratica a gratidão de ter sido alcançado, que não pratica perdão porque foi perdoado, que não pratica generosidade por reconhecer que tudo que recebe de Deus seja gracioso. Esse indivíduo que não aprendeu isso nunca vai entender a lógica do Evangelho, vai sempre dizer: em graça eu não acredito, ninguém dá nada para ninguém sem interesse. O interesse de Deus é te ganhar como Pai. Ele tem interesse sim. E não é uma segunda agenda, é uma agenda confessada. Chamando todo mundo, os cansados, sobrecarregados, o mundo inteiro para aderir a Ele. Agora, tem gente que acha que pode se auto-justificar, pode isso ou pode aquilo. Quando vê o amor de Deus sendo manifesto em liberdade, atingindo aqueles que Ele não gosta, odeia ou abomina, Ele manifesta toda a sua maldade transformada antes em serviço piedoso, quando na realidade era apenas obrigação recalcada. E aí o pior homem, do pior tipo, a pior mulher, do pior tipo, se manifesta. E aqui são esses ilustrados por essa parábola, por essas tantas parábolas de Jesus, inclusive essa de hoje aqui na Devocional em Mateus 20, que eu recomendo você que não assistiu para que assista. É por isso, Braulio. E aí no portal, se você escrever "Quando a graça de Deus faz mal", Vou olhar aqui agora. Vamos lá. quando a graça de Deus faz mal, você vai achar várias coisas. Quando a graça de Deus faz mal, e também tem muitas outras sobre a parábola do filho pródigo. 1088, quando a graça de Deus faz mal. Deve ter algum texto bem específico aí, ó. Que a graça de Deus pode fazer por você. Quando a graça faz mal. Olha ela aqui, ó. Tá aí. Coisas que fazem mal quando você faz o bem. Esse é um texto que todo mundo deveria ler. Coisas que fazem mal quando você faz o bem é outra. Muito bom. Tem tudo a ver com o que você está falando aí. Tudo. Meu Deus, tudo que eu digo aqui tem a ver com isso que eu digo aqui. Agora, porque se você se for você que disse também, né? Se você disser parábola do filho pródigo, escrevi aí. Parábola do filho pródigo, vamos ver se entra lá. Assim que entrar, vamos ver, né? Tem muita coisa sobre o filho pródigo e todas elas passam por dentro parábola dessa do lógica filho da graça. Pródigo, tá aqui, vamos lá. 22. Crentes do superego e crentes do evangelho. Luke voltou para casa em sequência. É o meu filho. Aí eu cito a parábola do filho pródigo nesse texto. Tá no Vinha Face, o filho ainda longe. O quê? Vinha o filho ainda longe. E o que mais? O pai oleiro e a religião oleira. O café está uma delícia, buscando aprender os caminhos do amor. Contra Caio. Não, isso aí é bobagem. Pode passar para cima. Amo fazer vinho é pecado. A parábola do bem e do mal da graça. O corpo do homem e da mulher. Tudo isso tem a ver com o que eu estou falando aqui. Quando não tem a ver no texto inicial, tem a ver no corpo. Você cita lá, né? Da narrativa, mais do que uma citação, frequentemente é uma aplicação do que Jesus estava ensinando. Tem uma devocional sua no YouTube aqui escrito: Jesus, a parábola do filho pródigo e seu significado hoje. Legal, deve ser legal de ler. Não entra aí. Isso aí já é vídeo, tá? Tá.